Nesse vídeo eu vou tecer algumas considerações sobre o HD, o seu funcionamento e principalmente questões de velocidade nos mesmos. Tá? A parte de RAID vai ficar para o próximo vídeo. Próximo vídeo não, para a próxima aula. Então vocês estão tranquilos. Tá? Então, antes de mais nada, a gente tem que entender agora o que influencia no tempo de acesso e de que números a gente está falando. Então, uma parte importante para entender acesso a disco e como isso afeta o sistema de computação é estimar corretamente o tempo de acesso nos diferentes cenários. A gente tem que entender quando o disco é bom, nunca, quando o disco é menos pior e quando ele é mais pior. Existe, procure. Né? Então, a gente tem que ficar de olho aqui que tem muita mudança de unidade, tá? Uma coisa interessante, aliás, é que os discos geralmente são em rotações por minuto, né? Então, rotações por minuto aí no meio acaba complicando um pouquinho. Então, vamos ter um exemplo aqui. Eu não vou mostrar cálculo, não, tá? Isso não é tão importante. Então, vamos tentar entender o que influencia no tempo de entrada e saída. Então, o HD tem três principais processos que afetam o seu tempo de acesso. O SIC, né, ou seja, mexer o braço. O atraso rotacional, que é esperar o dado correto estar lá embaixo da cabeça de leitura. E o tempo de transferência, que é o tempo que literalmente ele tira e coloca na controladora. Tá? Esse cara aqui é geralmente baixo. O problema são esses dois rapazes aqui, ó. Não vou, como a gente vai focar pouco em conta, ignora isso aqui. Tá? Então, para comparar, para a gente poder falar que cenário é bom, que cenário é ruim, a gente tem que ter benchmarks. Quando eu falo de benchmark, eu estou falando do que, amiguinhos? Eu estou falando de workloads. Tá? Então, para a gente pensar em disco, vamos pensar em dois workloads diferentes. Um workload sequencial, o quê? Onde eu estou lendo um arquivo, eu estou lendo o disco em ordem. Né? Qual é a vantagem de ler em ordem? Eu estou lendo todo mundo que está na mesma trilha. Depois que eu termino a trilha, eu dou um seek pequeno para a trilha do lado e continuo. Termina de ler aquela trilha inteira, dou um seek pequeno para o lado e continuo. E vou nessa. Então, o sequencial é o que os seeks são pequenos e a rotação vai sempre trazendo o cara correto para ser lido. Esse daí é o light, né? E o segundo é o com pequenos acessos a localizações aleatórias. Aleatórias. Ou seja, lê um setor aqui, mexe o braço, lê um setor em outro lugar, mexe o braço. Então, geralmente ele vai andar mais, né? Se der sorte e tiver dois na mesma trilha, ele só espera o atraso rotacional. Esse primeiro de acesso sequencial é quando, por exemplo, tá vendo um filme, se esse filme tiver salvo sequencialmente no disco, é batata, ele tá lendo sequencialmente. O segundo é uma porrada de aplicação. Por exemplo, banco de dados, vocês vão ver que são vários acessos em partes diferentes do disco. Então, usar de exemplo aqui dois discos, tá? Tem um disco, o Barracuda, que acho que era Seagate. Ele tem 1 tera, ele faz 7.200 rotações por minuto, ou seja, 7.200 rotações por minuto, não é por segundo. Tá? O SIC médio é de 9 milissegundos, transfere 105 megabytes por segundo, né? Ou seja, é a transferência máxima, é o máximo de velocidade que ele consegue, lendo sequencial, sem fazer SIC, etc. Tá? E o SIC médio leva 9 milissegundos, é o tempo médio que ele leva para fazer um SIC. Tá? Com isso aqui, a gente poderia já calcular os tempos dele, mas eu estou mostrando isso aqui mais para vocês do ensino remoto, para vocês terem uma noção de que a gente está falando em milissegundos, a gente está falando em minutos, que é completamente fora do escopo de sistema de computação que a gente viu até agora. A gente estava falando em nanosegundos. E agora a gente está falando em milissegundos. A gente está falando literalmente em 1 bilhão de vezes mais lento. Tá? Não vamos calcular nada. Né? Então, na prática, o que a gente tem que pensar é, dependendo do workload, a diferença entre um disco caro e um disco barato não é tão grande. Tá?
Geralmente, para workloads sequenciais, se eu estou usando ele para ler arquivos grandes de uma vez, um disco super caro não vai fazer diferença. Já se eu tenho muito acesso aleatório, quanto mais acesso aleatório eu tiver, os discos mais caros vão ficando mais interessantes. Por quê? Porque ele vai ter um braço mais preciso e que vai fazer SIC mais rápido, ele vai ter mais rotações no disco, vai fazer com que ele seja um disco que ele faça os acessos aleatórios de forma mais rápida. Aliás, o acesso aleatório é o grande vilão do disco. Tá? É o grande vilão mesmo. Por quê? Porque cada acesso aleatório ele tem esses 3 custos. E um acesso sequencial é só rotação. Tá? Então, isso daí é uma coisa que fez com que pessoas que trabalham com algoritmos que mexem com disco, eles tinham uma preocupação na mente, que é o quê? Minimizar a quantidade de gravações aleatórias no disco. Vocês já tiveram aula de B-Tree, né? Talvez tenham visto a B-Tree+, né? Então o que é uma B-Tree? A B-Tree é um bloco, geralmente, se for bem feito, de 4 a 8K. Você fez direito, você conhece o disco onde ela vai ser gravada, né? Ela vai ter uma porrada de nó aqui, também de 4K cada um. E cada nó de 4K desse também vai ter uma porrada de nó aqui. Cada um com 4K. Por que 4K? Porque esse é um bloco de leitura no disco. Então a B-Tree ela é feita para você ler disco, né? E não só isso. A B-Tree+, ela é feita para você não só ler ela no disco, mas com que os nós, folhas, sejam salvos sequencialmente para você poder ter velocidade alta na leitura sequencial desse arquivo. Então a B-Tree, ela é uma estrutura de dados que ela foi feita pensando em disco. Geralmente tu mantém só a raiz, ou só a raiz e o segundo nível em memória, e tu desce no disco só para ler a informação propriamente dita, tá? Então, aquela história. Toda a área de information retrieval, de recuperação de informação, coisa que eu trabalhei no mestrado e doutorado, era baseada em fazer índices em disco mais eficientes. Se vocês forem pagar banco de dados com o Altigram vai dar um foco bacana em organização de índices, em como funciona o banco de dados e como o banco de dados faz para ler aquele monte de tabela rápido, se você fizer direito. Se você fizer errado, vai acontecer que nem aconteceu no primeiro turno das eleições, né? Que é uma história interessante, inclusive. E no próximo vídeo, próximo e último vídeo dessa aula de hoje, vou falar um pouco sobre escalonamento de leitura e de escrita no disco, que é justamente uma forma de diminuir o impacto dessa aleatoriedade no tempo de espera de leitura e escrita em disco, então não perca.